Então, vou nos convidar aqui. E todos aqueles que estão no Campus Norte, e Campus Downtown, e Campus Sul, para nos curvarmos em orações, buscamos a ajuda do Senhor. A razão, Pai, deste texto que você me deixou vivo esta semana, para ministrar esta noite, é para o avanço e alegria da fé do seu povo. Então eu pedi que o milagre fosse realizado por sua palavra, que milhares de corações encontrariam mais alegria em Jesus. Não nas coisas, mas em Jesus. Por causa do que eles ouvem. E peço que o Espírito Santo trabalhe isso muito profundamente. E eu não posso deixar de dizer, obrigado, Senhor. Também que tem uma escola aqui que acredita tanto no que estou prestes a pregar. Chamado Bethlehem College and Seminary, que tem este pequeno folheto na pasta de adoração. E então, eu pedi que você prosperasse nesta escola, que eu amo e acredito tanto. Como queremos que haja centenas e centenas de homens e mulheres mover-se através dessas escolas, faculdade e seminário, para avançar a causa desta mensagem. Então venha e trabalhe que agora nesses serviços. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então estamos em uma série sobre os 30 anos. Marcas teológicas de Belém. E a marca registrada que assumimos hoje é hedonismo cristão. Então, deixe-me dizer imediatamente que Belém não foi construída sobre um slogan, não foi construído em um rótulo. O termo hedonismo cristão é encontrado em nenhum de nossos documentos oficiais. Não está na Constituição, não está na aliança da igreja, não está no livreto de valores, não está nas 10 dimensões da vida da igreja. No entanto, alguns de nós amamos essa afirmação. É cativante e é controverso, e não está na Bíblia. E, portanto, pressão zero sobre você para gostar só porque eu faço. No entanto, vou passar os próximos 45 minutos ou mais tentando persuadi-lo da Bíblia, de uma verdade massiva e penetrante na Bíblia, que alguns de nós adoramos chamar de hedonismo cristão. Aqui está outra observação preliminar. Esta foi uma semana dolorosa em Belém. Perdemos 2 adultos. Quem são os filhos e as filhas? Então, Jack Ahern não acorda na terça de manhã. 20 anos de idade. Tracy Brown ontem voa aos 37 anos. Um de nossos funcionários, filha de Melvin. Temos um bebezinho à beira da eternidade. 2 deles, mas um em particular. No hospital infantil agora, enquanto falo, me perguntando, aquele bebê ainda está vivo. Então, eu me perguntei, você quer pregar sobre o hedonismo cristão esta semana? Todo o meu coração diz mais do que nunca. Então você tem que entender isso. Agora, que isso não é uma coisa de jogo para mim. Estamos falando sobre a morte. Eu sentei com aquelas 2 famílias. Um deles 3 horas atrás, ansioso para dizer o que estou prestes a dizer. Nesta semana, neste momento, não estamos jogando com o hedonismo cristão, é o coração da minha vida. É o coração do meu ministério. Eu acredito que é o coração da Bíblia. 4 pontos. Número 1, eu tenho que admitir um problema criado por marca teológica número 2. 2, 3, 4 semanas atrás, sempre que era o número 2 no esboço. A solução para o problema criado pela mensagem número 2. É o hedonismo cristão número 3. C.S. Lewis e St. Paul fornecem a base. 1, por experiência própria,
e o outro da palavra autoritária de Deus. Por esta verdade chamada hedonismo cristão, e quarto, muda tudo. E eu tenho 11 exemplos. Então, esta é uma tarefa difícil para um sermão. Toda a minha vida, 11 ilustrações. Grandes problemas sendo resolvidos. Soluções gloriosas sendo oferecidas, tudo em um sermão. Então precisamos começar a trabalhar nesse esboço de 4 pontos. Houve um problema criado algumas semanas atrás, quando eu disse: por que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo para o louvor de a glória de sua graça, supremamente manifesto na morte de Jesus. E, incorporado nessa declaração de por que Deus criou o mundo, é a enorme e penetrante autoexaltaco de Deus. E autopromoção que muitas pessoas não gostam. Oprah Winfrey se afastou de cristianismo histórico aos 27 anos porque ela ouviu que Deus tem ciúmes de sua glória e não parecia amoroso para ela. Brad Pitt abandonou sua fé de infância porque alguém disse a ele: Deus exige que você o considere o melhor, e soou como uma coisa egoísta para ele. E na lista vai mais cedo C.S. Lewis, Eric Ries, Michael Prause. Todas essas pessoas testemunharam: estou fora daqui porque Deus é egoísta. Deus se exalta. Deus está se promovendo. Ele disse isso há 3 semanas em seu sermão. Ele fez disso o ponto principal. Isso é um problema. Aqui está a solução. Este é o ponto número 2 no esboço. Hedonismo cristão é a resposta. É a solução para esse problema. Aqui está o que o hedonismo cristão diz. Eu posso dar a você em uma frase. Deus é mais glorificado em você. Quando você está mais satisfeito com Ele, Deus é mais glorificado em você. Quando você está mais satisfeito com Ele. Esse é o resumo mais curto do hedonismo cristão. Nós temos, se for verdade, não há conflito final entre o seu mais alto, a alegria, e a mais alta glorificação de Deus. Nenhum sem tensão. Nenhum conflito se isso for verdade. Na verdade, não só não há conflito entre sua felicidade e a glória de Deus, mas sua glória brilha quanto mais feliz você está. Se a sua felicidade está nele, e já que Deus é a fonte da maior felicidade, já que Deus é o maior tesouro do mundo, já que Deus está em sua glória, o presente mais satisfatório que Ele poderia nos dar. Portanto, quando Ele se exalta, sustenta sua glória, espalha no mundo para o nosso louvor. Ele está nos amando. Ele é gentil conosco. Ele é misericordioso conosco, nos dando o que nos tornará mais profundamente e mais permanentemente feliz. Deus é o único ser no universo. Para quem é autoexalteco, é a maior virtude. Se você tentar se exaltar, você não está amando ninguém porque você está distraindo eles do que os fará felizes. Deus, você não vai fazê-los felizes. Você é bastante insatisfatório. Deus os fará felizes. Se você disser: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, você os distrai do que vai salvá-los. Dê-lhes vida, dê-lhes alegria. Mas se Deus se exalta, Ele não está te distraindo, Ele está te amando. Vem até mim, vem até mim. Eu sou tudo o que você sempre quis. Vem até mim, fique satisfeito comigo.
Aproveite-me, valorize-me. Se você disser que é um egomaníaco, se Deus diz que Ele é amor, essa é a resposta para Brad Pitt. Essa é a resposta para Oprah Winfrey. Essa é a resposta para o início C.S. Lewis e Eric Green. E Michael Praus e qualquer pessoa que você já conheceu, que tropeça na exaltação de Deus. Deus é mais glorificado quando você está mais satisfeito com Ele. Projeto de Deus para perseguir sua glória. No mundo acaba sendo um ato de amor. E seu dever para glorificá-lo acaba sendo a busca de sua alegria. No 3, no esboço, C.S. Lewis e St. Paul dão a base desta solução. A base do hedonismo cristão. Peguei um livro de C.S. Lewis na livraria de Broman, em 1960, 8 A Queda, e nada tem sido o mesmo desde então. A primeira página de O Peso da Glória. E depois abri o livro dele. Reflexões sobre os Salmos, página 93. E tudo foi resolvido. Eu vou ler essa página para você. Este é o de Lewis. Resposta à sua própria luta de por que Deus em exigir que ele seja elogiado. Não era como uma velha vaidosa em busca de elogios. Essa era a frase dele. Parecia quando ele leu os Salmos, onde Deus estava continuamente nos dizendo para louvá-lo. Ele disse que parecia uma velha vaidosa em busca de elogios. E ele teve que superar isso. Bem, como ele superou isso? Ele superou isso com esta página. O fato mais óbvio sobre o elogio, seja de Deus ou qualquer coisa, estranhamente me escapou. Eu pensei nisso em termos de elogio ou aprovação. Ou doação de honra, eu nunca tinha notado que todo gozo transborda espontaneamente em louvor, a menos que timidez ou medo de entediar os outros. É deliberadamente trazido para verificar. O mundo soa com louvor. Amantes elogiando suas amantes. Leitores, seu poeta favorito. Caminhantes elogiando o campo. Jogadores elogiando seu jogo favorito. Louvor dos vinhos do tempo. Pratos, atores motores, cavalos, faculdades, países, personagens históricos, crianças, flores, montanhas, selos raros, besouros raros, mesmo às vezes políticos e acadêmicos. Eu não tinha notado como o mais humilde e, ao mesmo tempo, mentes mais equilibradas e amplas elogiaram mais, enquanto as manivelas e os desajustados e descontentes elogiaram menos. Eu também não tinha notado que, assim como quando os homens elogiam espontaneamente, tudo o que eles valorizam, então eles espontaneamente nos incentivam a nos juntar a eles para elogiá-lo. Ela não é adorável. Não foi glorioso. Você não acha isso magnífico? Os salmistas, em dizer a todos para louvar a Deus, estão fazendo o que todos os homens fazem. Quando falam do que se preocupam, dificuldade mais geral sobre o louvor de Deus dependia da minha negação absurda para nós, no que diz respeito ao extremamente valioso. O que gostamos de fazer, o que não podemos deixar de fazer, sobretudo, o mais que valorizamos. Acho que nos deliciamos em elogiar o que gostamos, porque o louvor não apenas expressa, mas completa o prazer. Essa é a frase mais importante aqui. Acho que nos deliciamos em elogiar o que gostamos, porque o louvor não apenas expressa, mas completa o prazer. É sua consumação designada. Não é por elogio que os amantes
Continue dizendo um ao outro como eles são lindos. O deleite é incompleto até que seja expresso. Citação final. Mudou minha vida. Espero que tenha me deixado um pouco menos irritadiço. Manivelas e desajustados não elogiam. Eles resmungam. Resmungam, resmungar. 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 E pessoas saudáveis. Pessoas amplas. Eles estão sempre vendo coisas dignas de elogio. Eu espero... Bem, lá estava. A ordem implacável de Deus de que você o louve. É um comando que você não se contenta com nada, mas uma alegria completa. Louvor é não apenas a expressão de algo que você é, desfrutando, mas é a consumação designada disso. E, portanto, quando Deus diz, não se contente com nada menos de mim do que me elogiar, ele significa trazer sua alegria todo o caminho, trazê-lo até a realização. Não se contente com 90% de felicidade. Em sua presença é plenitude de alegria. Em sua mão direita são prazeres para sempre. Salmo 16, 11. Em exigir nosso louvor, Deus está exigindo a conclusão do nosso prazer. Isso é C.S. Lewis argumentando por experiência própria, que não tem autoridade alguma. Agora vamos para o livro que se diz. É melhor você acreditar, ok. Se diz isso, então aqui estamos em Filipenses. O texto foi lido, abra suas Bíblias. Eu vou apontar para palavras, frases. Eu só estou tentando persuadi-lo. Este não é o chute de John Piper. Isso está na Bíblia. Está bem no cerne das coisas. E isso muda tudo. Então, ainda estamos no ponto 3. Mas isso muda tudo. Esse é o ponto 4. Estamos chegando lá. Então vamos ler os versículos 20 e 21 de Filipenses. Capítulo 1. Esta é uma semana moribunda em Belém. E este é um texto sobre morrer e viver. É minha expectativa ansiosa e esperança. Você está comigo, Filipenses 1, 20. É minha expectativa ansiosa e esperança, que eu não vou ter vergonha, mas que, com total coragem agora, como sempre, Cristo será. E o ESP diz honrado. Causa para ser visto como grande, ampliado, seria uma boa tradução. Mas estou bem com honra. Apenas saiba que isso significa motivo para ser visto como grande. Eu quero com total coragem agora. Como sempre, Cristo para ser visto como grande em meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Eu queria ser visto como ótimo quando eu viver. Eu queria ser visto como grande quando eu morrer. Para mim, viver é Cristo e morrer ganho. Paulo diz que a grande paixão de sua vida, e espero que seja seu... Esse é o texto que eu preguei em fevereiro de 1980. Quando me candidatei para pastorear esta igreja, este é o meu texto. Minha ansiosa expectativa e esperança agora, como sempre, grande neste púlpito, grande nesta igreja, é meu batimento cardíaco por mais de 32 anos. É que Cristo seria visto como grande em minha vida. Faça seu nome ótimo. E quando eu morrer, posso morrer bem, para que fora da minha morte possa ser lido. Cristo é grande. Cristo é grande. Então, essa é a paixão dele. Eu quero que Cristo seja magnificado. Honrado, visto como grande, quer eu viva ou morra. Agora observe isso, a relação entre o versículo 20 e o versículo 21 é a chave para tudo o que tenho a dizer.
como Cristo vai ser magnificado, vai ser visto como grande em sua vida. Se esse é o seu objetivo agora, se você está compartilhando comigo o quanto de um fracasso você sente que eu poderia fazer, o que eu poderia pensar. Ele não tenho certeza se ele está parecendo muito bom na minha vida. O que eu poderia sentir é sobre isso. Ele está dizendo, é isso que essa conexão entre os versículos 20 e 21. Eu quero que ele seja visto como ótimo na minha vida e grande na minha morte, por verso 21. Pois para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Agora, observe a palavra vida. No versículo 20 corresponde à palavra viver no versículo 21. E o verbo, a palavra morte no versículo 20. Corresponde a morrer no versículo 21. Se eu morresse, eu estaria desenhando pequenos círculos em torno de um pequeno círculo de ponte ao redor do outro. Ele tem esse par na frente dele, na minha vida e na minha morte. Então eu não vou sentir falta disso. Então ele é o que Cristo ampliou. Agora eu vou explicar. Vou mostrar como isso acontece. E então ele tem morte e vida aqui. Para explicar como isso acontece, temos que fazer as conexões entre como isso funciona, como você faz a vida ser uma exaltação de Cristo e a morte para ser uma exaltação de Cristo. E ele está explicando que, olhe para a minha vida. Ele está dizendo, para mim, viver é Cristo o que ele quer dizer com isso. Então, essa é a explicação. Se Cristo é sua vida para viver como Cristo, então Cristo será visto como grande pelas pessoas. O que ele quer dizer, e estou feliz que ele escreveu este livro. Eu amo este livro, é apenas sobre o meu livro favorito na Bíblia. Não exatamente Romanos, mas está lá em cima, porque no capítulo 3, eu vou virar, ele nos diz o que ele quer dizer. Eu acho que por Cristo é minha vida, para viver é Cristo. Versículo 8 do capítulo 3. Eu conto tudo como perda, por causa do valor superior de conhecer a Cristo. Jesus, meu Senhor. Então ele está dizendo que Cristo é mais precioso para mim. Ele é mais valioso para mim. Ele é mais satisfatório para mim que tudo o que a vida pode dar. Eu conto tudo como perda por causa da superação. Supera não é que as outras coisas sejam más. Eu amo o sermão de Joe Higney, mas comparativamente como José, comparativamente superando o valor. Superando o valor de Cristo, torna-se sua vida. Então eu acho que se voltarmos ao capítulo 1, versículo 21, e nós o ouvimos dizer para mim, viver é Cristo. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer, na minha vida, estou valorizando e valorizando. Estima amorosa. Estar satisfeito com Cristo, a tal ponto que todas as outras coisas que competiriam com Ele são como lixo. É isso que é fazer Cristo parecer ótimo. Em sua vida, há um estilo de vida que flui disso. Muitas escolhas são determinadas por isso. Muitas atitudes são determinadas por isso. E eles se tornam mais ou menos visíveis. Então, Cristo é mais magnificado na vida de Paulo. Quando Paulo, em sua vida, está mais satisfeito com Cristo, você está comigo. Você entendeu? Essa é a base do meu paganismo cristão na vida. É ainda mais claro em relação à morte. Então vamos para a parte da morte. Capítulo 1, versículo 20. Ele quer que Cristo seja magnificado em seu corpo pela morte. Agora a conexão com o versículo 21, porque para mim, morrer é ganho. Então, Cristo é magnificado na minha morte. De alguma forma, pela minha morte sendo experimentada como ganho. Por que é ganho? Bem, a resposta é clara, como cristal, no versículo 23. É por isso
que eu apostaria minha vida nessas coisas. Acho que não tem nada... Versículo 23. Segunda metade do versículo ambíguo sobre essa coisa. Meu desejo é partir, morrer e estar com Cristo. E se você disse a Paulo, não são, ele não está com você agora. Ele diria, claro que sim, gloriosamente comigo agora, mas o muito mais, o muito melhor, o muito mais íntimo, o tantas nuvens removidas, não mais através de um vidro, vagamente com ele, superalimentado. E além de qualquer coisa que você possa imaginar, é isso que ele está atrás de Cristo. Então a razão pela qual a morte é ganho é porque você recebe mais de Jesus. Mas você perde muito. Você perde sua família, você perde seu emprego, você perde sua aposentadoria dos sonhos. Se você é jovem, pode perder o sonho do casamento. Você perde seus amigos, você os deixa para trás. Você perde escolha, seu prazer corporal favorito, comendo sexo. Exercitar, qualquer, você perde. Você perde tudo. Tracy perdeu o controle. Jack perdeu. Você tem membros da família que perderam você. E tudo o que eles conseguiram foi Cristo. E o que Paulo está dizendo é, se isso acontecer com você, se você perder tudo o que este mundo agora pode lhe oferecer, deixe seu corpo na sepultura e sua alma vai estar com Cristo. Se você perder tudo isso e sentir e contar ganho, Cristo fica muito bonito em você. Muito bonito. Aí está, eu não posso fazer melhor. Se isso não te persuadir que Cristo é mais glorificado em sua vida. E, em sua morte, quando ele é valorizado mais do que tudo o que a vida pode dar, e mais do que tudo o que a morte pode levar, eu não sei mais o que dizer para você. Para mim, o caso está encerrado. Deus é mais glorificado em mim. Cristo é mais magnificado em mim, quando estou mais satisfeito na vida e na morte, do que eu estou em qualquer outra coisa em Cristo. Você sabe, para pessoas com orelhas realmente afiadas, a solução para o problema da minha segunda mensagem. Deus criou o mundo para que seu louvor abundasse. Por sua graça supremamente manifesta na cruz. Você já podia ouvir a resposta. Você não poderia. A resposta para o problema está no problema. Para quem tem ouvidos para ouvir, porque o que estou dizendo é, ele estava buscando seu louvor da maneira mais completa possível. No exato momento da história, quando você estava recebendo mais ajuda, cruzado direito. Cruz. Isso é glorioso. Eu amo essa mensagem. Deus sustenta sua glória na cruz, enquanto lhe fornece perdão. Deus reivindica sua própria honra na cruz, enquanto garante sua felicidade. Deus amplia seu próprio valor na cruz, satisfazendo sua alma. Isso é hedonismo cristão. É a essência do cristianismo. A cruz é a essência do cristianismo. Deus ampliando, vindicando, defendendo sua glória.
enquanto ele derrama sua ira justa e sagrada sobre seu filho, o tempo todo salvando seus inimigos, para que eles pudessem apré-Sholom para sempre e não ser incinerado, que é um evangelho incrível que vai pregar e funciona nas esquinas, durante almoços na Pizza Hut, com seus filhos adultos, que estão se afastando de Jesus. Esse é o ponto número 3, a base do hedonismo cristão. Primeiro na experiência de C.S. Lewis, e então na palavra de Paulo, de Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Agora, o resto deste sermão é a aplicação deste. Se você acredita nisso, se isso criar raízes em sua vida, isso muda tudo. E eu vou te mostrar 11 ilustrações do que muda, nós vimos. Número 1. Muda a maneira como você experimenta a morte. Eu precisava ser o número 1 esta semana. Se você quer fazer Cristo parecer ótimo em sua morte, não há grande desempenho necessário. Não há grande conquista para esta pessoa indefesa com tubos em todos os lugares, em seu rosto e garganta. Não há sacrifício heróico a ser feito. Há simplesmente uma criança colocando-se nos braços de quem faz a perda de tudo ganhar. Isso não é difícil de fazer, exceto pelo pecado. Apenas se deite nos braços de quem morreu, para que a perda de tudo fosse ganho. Isso não é difícil. É simplesmente impossível. Para os pecadores que amam as coisas mais do que Jesus. Humanos mais do que Jesus. O grande humano. Esse é o número. Uma muda tudo sobre a morte. N2. Hedonismo cristão. Muda a forma como pensamos sobre a conversão. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro, escondido em um campo que um homem encontrou e cobriu. E então, em sua alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O que está se tornando um cristão? Tornar-se cristão não é apenas acreditar na verdade, é encontrar um tesouro. É isso que significa se tornar um cristão. Você encontra o tesouro. E se você encontrar um tesouro que vale a pena, você está vendendo tudo para ter. É o maior tesouro imaginável, então você o encontrou. Eu não estou perguntando se você foi à igreja, assinou um cartão, fez uma oração. Acreditar em doutrinas que estou dizendo, você o encontrou. Você está explosivamente pronto para deixar tudo ir para tê-lo. Ou ele é apenas marginal. E tudo aqui é central. Então talvez você não seja um cristão. Ser convertido é encontrar Cristo como um tesouro. Número 3. Isso muda tudo, cristão. Hedonismo muda tudo. Sobre o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, 12. João 1, 12. João disse, para tantos quanto o receberam. Para aqueles que acreditaram em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, acreditar é receber. Levou isso para quantos o receberam, que é quem acreditou em seu nome. Então, acreditar em Jesus com salvação é recebê-lo. E eu apenas pediria para recebê-lo como o que, e eu diria, tudo. Ele é o tesouro mais valioso do mundo. Isso é o que significa lutar a luta da fé. Ou seja, reconhecer continuamente, ver, saborear, receber. Jesus é mais valioso. Jesus é mais valioso. Para colocá-lo simplesmente, a luta da fé é a luta pela alegria. Eu me levanto todas as manhãs e luto
essa luta. Todas as manhãs, essa é a minha guerra. Tô querendo olhar para o Twitter antes de olhar para Jesus. Parece estúpido. É assim que o pecado estúpido é. Então, todas as manhãs a guerra na casa de Piper. Não é contra minha família. É contra mim e meu velho, que eu tenho que contar morto uma e outra vez. E orar que o Espírito Santo seria derramado sobre mim. Meus olhos estariam abertos. Eu veria e saborearia Cristo como supremo. Isso é guerra que é chamada de vida de fé. Fé é vendo saborear o supremo tesouro de Cristo. Isso é, no 3, no 4. O hedonismo cristão muda nosso combate com o mal. Jeremias 2, 13. Aqui está a definição hedonista cristã do mal. Meu povo cometeu 2 males. Eles me abandonaram à fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas quebradas, que não retêm água. O que é mal? A preferência suicida por poços vazios sobre o rio de delícias que flui do céu. Isso é mal. Então, minha batalha contra o mal não é dizer não constantemente. Ruim. Ruim. Não. Não. Não há poder nisso. O poder da carne vindo até você. O poder do diabo vindo até você. E você vai estragar sua força de vontade. E fazer disso a vitória. Você não é uma coisa vai te dar a vitória. Fé é a vitória que vence o mundo. E a fé é estar satisfeito com tudo o que Deus é para nós. Em Jesus, você tem que alimentar esse motor todas as manhãs, para que os males que estão arranhando você perder suas presas. Você não pode me ter. Eu vi Jesus esta manhã. Luxúria, você não pode me ter. Ganância, você não pode me ter. Medo do homem, você não pode me ter. Amargura e raiva, você não pode me ter. Eu vi Jesus esta manhã. A batalha contra o mal é totalmente transformada pelo hedonismo cristão. Número onde estou 5. Inferno. Você pensa de forma muito diferente. O caminho para chegar ao céu é abraçar Jesus como a fonte de sua maior alegria. Portanto, o inferno é um lugar de sofrimento e de eterna infelicidade para as pessoas que se recusam a ser felizes no Deus triuno. Inferno é um lugar para pessoas que se recusam a ser felizes no Deus trino. E assim, eles obtêm infelicidade eterna. Número 6. O hedonismo cristão tira ou muda completamente. Como você entende a abnegação? A abnegação na vida cristã. Se você acha que o hedonismo cristão exclui a abnegação, você não está prestando atenção. Jesus disse que se alguém viesse atrás de mim, deixe-o negar a si mesmo e tomar sua cruz. E siga, vai seguir Jesus. Tem que negar a si mesmo. Tenho que pegar uma cadeira elétrica, uma notícia, uma corda de linchamento e morrer com Jesus. Estou crucificado com Cristo. Ninguém pode ser cristão sem abnegação. Apenas o hedonismo cristão agora nos mostra a verdade bíblica, que você nega a si mesmo a riqueza do mundo. Ter a riqueza de estar com Cristo. Você nega a si mesmo a segurança e proteção do mundo. Ter a sólida e segura comunhão de Jesus. Você nega a si mesmo a fama do mundo. Ter seu nome escrito no livro da vida. E para desfrutar da aprovação de Deus. Você nega a si mesmo o curto, prazeres fugazes, insatisfatórios do Egito, para ter a recompensa eterna de Deus no céu. Não existe abnegação final. Se você acreditava na abnegação final, você estaria cuspindo na cara de Deus.
como ele se oferece a você como prazeres para sempre. Abnegação é o corte de sua mão, enquanto alcança não Deus. A goivagem do seu olho, enquanto você tenta saborear o que vai te matar no final. Pecado! Claro que há abnegação, mas não há abnegação final. Tudo é seu cristãos, seja Paulo, ou Cifo, ou Apolo do mundo, ou vida, ou morte, ou qualquer coisa. É todo seu. E você é Cristo, e Cristo é Deus. Apenas dê tempo. Gostar a morte seria um bom ponto de parada para a abnegação. E depois disso, nunca mais. Isso é um pensamento incrível. N7 Hedonismo cristão. Muda tudo sobre a maneira como lidamos com nosso dinheiro. Atos 20. 35 é mais abençoado. Mais feliz em dar do que receber. 2 Coríntios 9:7. Cada um deve fazer o que decidiu em seu próprio coração, não relutantemente ou sob compulsão, pois Deus ama um doador alegre. Ele não ama sua doação relutante. Guarde, pelo amor de Deus. Mas se você aprendeu com o hedonismo cristão, que sua alegria em Jesus se expandirá, enquanto você deixa mercadorias e membros irem pela causa do reino. Faça o seu dia, deixe ir. Que diferença na vida de um hedonista cristão que ouviu o som glorioso. É mais abençoado dar do que receber. E Deus ama um doador alegre. Ele está apenas atrás de sua alegria, enquanto mantém sua vida simples e se derrama para os necessitados. No 8, o hedonismo cristão muda a maneira como fazemos. E pense na adoração corporativa. Deus tem sido bom para nós nestes anos. Adoração corporativa é o ato coletivo de um povo, glorificando a Deus, fazendo Deus parecer ótimo por suas vozes e suas orações, e a audição da palavra de Deus, a pregação da verdade daquele Deus. Adoração corporativa é um coletivo, fazendo Deus parecer ótimo, e Deus é mais glorificado em uma reunião corporativa, quando essas pessoas estão mais satisfeitas com Deus do que qualquer outra coisa. Portanto, todos esses instrumentistas têm uma tarefa principal. Chuck e Dan e Jason têm uma tarefa principal: abrir os rios do céu e Piper, espalhar um banquete para este povo. E quando eles terminarem de beber e comer, é melhor você dizer adeus. Isso é chamado de elogio e faz muito dele. Nada disso obediente vir para dar coisas. Eu quero que você venha faminto para pegar Deus. Nada glorifica a Deus mais na adoração do que um povo faminto dizendo: me alimente, Chuck, com sua música e suas letras. Me alimente, John Jason, com sua verdade da palavra sagrada de Deus. Não me deixe sair. Estou aqui com fome, estou tão fraco que preciso de comida. Me alimente. E quando entra em seu ouvido e em seu coração, e o Espírito Santo usa, louvores estão subindo e Deus está sendo glorificado por você. Está satisfeito com Ele. Muda tudo sobre adoração corporativa. Não. 9. Hedonismo cristão muda tudo sobre deficiência e fraqueza. E como você pensa sobre isso? Incrivelmente, paradoxalmente, Jesus disse ao apóstolo Paulo, perfurado por espinhos: minha graça é suficiente para você, pois meu poder é aperfeiçoado em sua fraqueza dolorosa. Realmente, estou dentro da cabeça de Paul agora. Realmente, esse espinho dói tanto, essa fraqueza. Eu sinto que você está me dizendo, Jesus, que na tomada de sua graça suficiente para mim, naquela deficiência, naquela fraqueza, naquela penetração, seu poder é mais manifesto. Agora, que conclusão você tiraria se fosse Paulo?
tendo dito nas Filipinas 1:20. Minha expectativa ansiosa é que Cristo seja magnificado. Na minha vida, eu quero que Cristo seja magnificado. E Jesus acabou de te dizer: meu poder é ampliado em sua fraqueza. O que você diria? O que você responderia? E eu vou ler o que ele respondeu. Ele respondeu como um pagão cristão. É por isso que eu sou um que não estou dizendo a ele. Ele está me dizendo: portanto, eu me gabarei ainda mais alegremente de minhas fraquezas. Que o poder de Cristo repouse sobre mim. Que homem louco! Que louco, contrário a tudo. Cara, chamado de cristão. Chamar um cristão. Ok, você me diz que seu poder vai parecer maior no meu sofrimento, ao invés da minha cura. Eu vou abraçá-lo. Eu vou abraçá-lo, que criou raízes tão profundas nesta igreja. As histórias que vêm até mim, pela maneira como você lida com seu sofrimento, me trouxe uma profunda gratificação pastoral. No 10. O hedonismo cristão muda o significado do amor. Paulo disse dos macedônios isso. Ele disse isso aos coríntios, em 2 Coríntios 8:2, em um severo teste de aflição. E sua abundância de alegria e sua extrema pobreza transbordaram em uma riqueza de generosidade de sua parte. Então, no versículo 8, ele chama isso de amor, a generosidade que está transbordando. Agora ouça, vamos pegar essas 3 frases. Em um severo teste de aflição. E em extrema pobreza, sua abundância de alegria transbordou de amor. Isso é tudo que eu vivo para você. Isso é tudo que eu quero de você. Eu não espero que suas aflições vão embora. Eu espero que eles piorem. Deus prometeu mais perseguições. Mais piedoso você é. Eu não espero que sua vida melhore. Eu espero que todos vocês morram. E a maioria de vocês morrerá lenta e dolorosamente. Vai piorar. Então, eu não tenho promessas para você que a vida vai melhorar. Essa é a aflição. E depois, na pobreza extrema. Esta não é uma igreja da prosperidade. Hedonismo cristão não é igual ao evangelho da prosperidade. Eu odeio o evangelho da prosperidade. Eu amo o hedonismo cristão, em extrema pobreza. Ok, então agora você tem aflição e pobreza. Provavelmente, comparativamente falando, não somos uma pessoa pobre nesta sala. Mas se viesse isso, aconteceria alegria abundante, que não pode ser baseado na ausência de aflição. E não pode ser baseado na presença de dinheiro. Abundância de alegria, onde em Jesus está transbordando de amor. Deus faça isso. Deus faça isso aqui. Faça aqui. Me ajude a amar mais meus vizinhos. Me ajude a amar mais os perdidos. Fazer minha teologia, criar raízes na minha vida, mas espero que você não se sinta espancado. Estou realmente lidando com John Piper aqui. Eu sou o pregador. Eu vou ser chamado a prestar contas por obedecer a isso. Mais do que qualquer um de vocês, certo? No dia do julgamento, não deixe muitos de vocês se tornarem professores, porque você julgaria mais estritamente. Você se levantou na frente daquelas pessoas e deu a eles 11 maneiras pelas quais isso funciona. E aqui está o que você fez. Bum, bum, bum. É uma coisa assustadora ser um pregador. Mas se você pudesse pegar isso, que pessoas lindas e incríveis vocês seriam. Então, muda a maneira como pensamos
sobre o amor. Amor, aqui está a minha definição de amor. Definição hedionda cristã de amor. Amor é o transbordamento de alegria em Deus, que atende às necessidades dos outros. Essa é a minha definição de amor. Mais um, e terminaremos no 11. Muda ministério. Humanismo cristão muda ministério. Seu ministério. Meu ministério. Meu, em particular. Aqui está um dos meus versículos favoritos sobre ministério. 2 Coríntios 1, 24. Paulo, falando, não estou falando que dominamos sua fé. Posso aplicar a você, não que eu dominei sobre sua fé. Belém, mas somos trabalhadores com você para a sua alegria. Paulo viveu para a alegria de suas igrejas. E eu vivo para a sua alegria. E, se eu não conseguir, eu sinto muito, mas você sabe o que estou procurando. Suprema satisfação em Jesus. Nada mais acima disso e tão alto. Tão cheio que, se Deus tirar tudo, você chama de ganho. Terminei. Resumir assim, é por isso que, aquele 2 Coríntios 1, 24, é por isso que Deus criou você para a sua alegria nele. E é por isso que Cristo morreu por você, por sua alegria nele. É por isso que todos os pastores desta igreja façam o que eles fazem para a sua alegria nele. E por que Deus criaria você para a alegria nele? E por que Cristo morreria para você ter alegria nele? E por que ministraríamos para você ter alegria nele? Deus é mais glorificado em você. Quando você está mais satisfeito com ele, estamos atrás da glória de Deus. Vamos orar. Então, Pai no céu, aí está a minha vida. A U, que eu acho que o coração da Bíblia é... Esse é um dos mais importantes marcas teológicas desta igreja. E eu recomendo agora por sua graça, para o seu povo por sua seriedade. Não apenas reflexão, mas oração sincera e chorosa, que você trabalharia isso em nós e nos levar para o fundo de Jesus. Em seu nome eu oro. Amém.